Bom dia pessoal, tudo bom? Mais um dia aqui para a gente poder ter aula, né? E hoje nós vamos continuar falando de fonologia, né? Lembrando que hoje é a terceira parte desse assunto, onde nós vamos abordar alguns assuntos, que seria os dígrafos, né? Os encontros vocálicos e os encontros consonantais. A gente vai estar fazendo essa abordagem hoje. Para começo, o que seria dígrafos? Né? Lembrando que isso aí não deixa de ser um assunto que já foi dado nos anos anteriores. Né? A gente sabe que o sexto ano é uma revisão do primeiro ao quinto ano, né? Com uma certa dificuldade a mais, porque vocês já estão mais preparados, tá certo? Então, começando aqui, a gente vai falar de quê? Dígrafos. E o que são os dígrafos? É formado pelos elementos gregos, né? Que negócio é esse, Fábio? De elementos gregos. Uma informação adicional aí. Essa é uma palavra grega e ela tem significado. Dígrafos. O di de dígrafos, ele significa dois no grego. E o grafos aqui significa o que? Escrever. Então é escrever duas vezes a mesma coisa. Então o que é o dígrafo, Fábio? Dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema. Isso são os dígrafos. E aí temos vários na nossa língua portuguesa, né? Aqui a gente vai, no próximo slide, a gente vai apresentar alguns para a gente relembrar. Gente, aqui temos os dígrafos que vamos estar representando. Temos os com em amarelo, CH, LH, NH, RH, RR, CC, QU, QE, GUE, SC, SC cedilha, XC. E aqui ao lado tem as palavras como CH, palavra cheio, olá, chapéu. Temos o RR, barro, guerra. Temos aqui o GUE, guerra. Só que agora eu já não estou utilizando mais o dígrafo RR. Eu estou utilizando o dígrafo GUE, guerra, que tem um som de né? Guerra. Guerra. Você não ouve o U aí é suprimido, tirado praticamente na pronúncia, mas ele existe na escrita. Gueto. A gente ouve o G, o E, o T, o O. A gente não ouve o U. Então, quando a gente faz a pronúncia de duas letras com o som de um fonema, né? Um som só, isso vai ser chamado de dígrafos, certo? A palavra descer ou desça, a palavra exceção, excitar, né? Então temos várias palavras aqui que a gente pode estar vendo e vocês podem estar procurando também nos livros de vocês, na internet, nas gramáticas, né? Lembrando sempre, aqui a gente dá o início do conhecimento e vocês vão buscando cada vez mais em casa. Não percam isso na sua mente, né? A gente tem mania de achar que o professor vai dar tudo. Não, o professor não dá tudo. O professor ele expõe o assunto, ele faz o leque do que existe e o aluno tem que ir atrás desse conhecimento com o auxílio do professor. Se houver uma dúvida, um questionamento que não entendeu, aí o professor sempre vai estar ali posto para poder ajudar vocês, tá certo? Então não esqueçam, a gente fala aqui, mas vocês têm que se aprofundar sempre mais nos assuntos, porque esse é o intuito do conhecimento da escola, de trazer novos conceitos e o aluno aprofundar isso, beleza? Então vamos para mais um slide que a gente vai falar dos dígrafos, agora os que representam vogais. Por quê? Dígrafo ele pode representar tanto consoante, consoante, como vogal com vogal, né? A gente viu aqui anteriormente
né? Os dígrafos que possuem o quê? Consoantes. CC, ou CH, LH, NH, RR, CC, QU, GUE e assim por diante. Os consoantes. Agora nós vamos ver o que? Os que apresentam vogais. Os dígrafos que apresentam vogais. Fábio, logo aqui no começo já tem uma coisa. Amê. Amê. Amê não é vogal. Mas quando a gente bota o an, a gente tem um som de me? Não. A gente tem um som só do a, an. Na questão, a gente viu nas aulas anteriores que tem a questão nasal, né? Então, neste caso aí, o ame, ele tem um som nasal, an. A gente não fala ame, a gente fala an. Então, o som que sai é um som vocálico, de vogal nasal. Tanto ame como ane, como o a com tio, certo? Então, aqui é um dígrafo, porque são duas letras, mas com o som de uma. E neste caso aqui, o som que sai, que a gente pronuncia, ele é vocálico, que se refere a uma vogal. É me, é ne, a mesma coisa, ó. Em, você não fala é me, é ne. Você fala em. Olha lá a palavra tempo. Tempo. Você não fala te, me, po. Você fala tempo. Então, o som que sai dessa junção de letras chamadas dígrafos vogais, dígrafos vogais. Por quê? Porque estamos falando aí de um som vocálico, certo? De um som vocálico. Temos o ime, o ine, temos o om, o ome, o one, o me, o ne, né? Chumbo, fundo, trompa, tonto, limpo, tinta. Então, o som que sai dessas junções, mais uma vez, são sons vocálicos, de vogais, certo? Vamos agora para o próximo slide. Temos agora os encontros consonantais, né? Que não necessariamente são os dígrafos. Ô Fábio, se a gente viu lá no slide anterior, quando a gente junta duas consoantes, chamamos de dígrafo? Sim, mas a pronúncia é como? Eles têm que estar junto. Se eu voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem, estamos falando aqui, ó, são consoantes? São. Mas quando a gente pronuncia, eles estão ali juntos formando um som. E a gente vai ver agora, nesses encontros consonantais, que tem uma diferençazinha. Ele vai ser dígrafo em alguns casos, mas em outros eles não vão ser. E como é que eu separo isso? Temos aqui, ó, sequência de fonemas numa mesma palavra. Classificam-se em inseparáveis e separáveis, né? Inseparáveis é dígrafo. Ele está junto e ele não separa quando a gente faz a separação de sílaba ou quando a gente pronuncia, né? Praga. O PR fica lá junto, ó. Praga. Se a gente bota brasa, BR fica lá junto. Tetra. Eita, tetra. Desculpe, gente. Tetra. Já atrapalhei aqui. O tetra, o tra, ele tá lá junto, ele não separa. Correto? Então a gente tem que perceber isso aí. Quando acontece isso, é um dígrafo e continua sendo encontro consonantais porque é encontro de consoantes. Mas tem os separáveis, que continua sendo encontro consonantais, mas aí já não vai ser dígrafo. Por quê? Porque quando a gente pronuncia, eles vão estar em sílabas diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se eu pego aqui a palavra ritmo, ó, ritmo, eu faço a pronúncia do rit, completo com o T, e depois eu vou para uma próxima pronúncia, mo.
mas a junção dos encontros, eles não permanecem na mesma sílaba. Então, eles não podem ser chamados de dígrafo, porque se pronunciarmos, a gente vai ter duas letras e dois sons. E o dígrafo é o quê? Duas letras e um som. A junção de duas letras com um som. Então, pacto, ó, outra aqui, ó, pacto. Temos aqui um encontro consonantal, mas quando a gente vai para separação, para pronúncia, o pac, o C permanece lá com o PA e o TO ele vai para uma outra sílaba. Então ele faz a separação aí. Quando ele se separa dessa divisão silábica, ele deixa de ser um dígrafo, mas continua sendo um encontro consonantal, certo? Afta, olha lá, afta. Você faz afta. Então você tem uma sílaba afit, que é o afe, e na outra sílaba tá. Então você pronuncia aí duas vezes com duas letras. Não é a coisa do dia que você pronuncia uma vez com duas letras, né? Agora tem uma observação aqui embaixo que eu botei para vocês, ó. Na palavra sexo ocorre o encontro consonantal. Por quê? Ô Fábio, onde é que aqui tem o encontro consonantal? Não tem, aqui é uma consoante, é si, o é vogal, x. Consoante, não. A pronúncia que vai ter o encontro consonantal. A escrita, a letra não tem. Mas vamos lá para a pronúncia sexo. O x tem aqui embaixo, ó, o som de KS ou KSI, como queiram, né? Então, esse X vai ter um som de duas letras. Então, aí é um dígrafo, certo? Então, uma letra vai ter, como ele diz aqui, ó, representa dois fonemas. E ele, foneticamente falando, sexo é escrito assim. Lembrando, ó, das barrinhas, por isso que está aqui as barrinhas de cada letra. Se eu quisesse botar só duas, uma no início da letra Si e outra no término da letra O, porque aí eu estaria pegando o fonema da palavra e não por som, certo? Você pode ter duas possibilidades de fazer o fonema da palavra, ou ela inteira, mas não pode esquecer no início e no final dela as barras, ou por letra o som que ela produz. Então, se eu pego si, eu pronuncio, então eu vou botar aqui o si. Se eu pego o eu pronunciando, eu boto aqui o só que eu não pronuncio x, eu pronuncio sexo, sexo, sexo. Então, o K e o Si com som de X e o O no final. Beleza, gente? Lembrando, qualquer dúvida do assunto, a gente vai lá no WhatsApp, faz a pergunta como vocês estão fazendo. Estou adorando vocês perguntando, porque isso diz que vocês estão fazendo a atividade, né? Não esquece de mandar um e-mail das atividades, por favor, porque vai ser uma atividade pontuada, né? Que sempre faz parte do processo de aprendizado, principalmente lá no Projeção, que tem essa característica do processual, né? E em língua portuguesa, para vocês do sexto ano que estão chegando, muitos não me conhecem, às vezes, como a gente, sempre qualquer atividade minha que vai ser pedida, principalmente essas que eu estou pegando, vai ser pontuada. Então não esquece, tá bom? Não esquece, pelo amor de Deus, porque eu não quero tirar ponto, não quero deixar de dar, não é tirar, deixar de dar, porque quem tira parece que é eu que estou tirando. Não, e se o aluno não fez, eu não estou tirando, eu simplesmente só não estou dando o que ele deixou de ganhar, beleza? Então não pode deixar de fazer, né? Como eu falei lá, impreterivelmente no dia 12, se eu não me engano. Então impreterivelmente não é no dia 11, não é no dia 13, dia 12 acaba. Muitos já me perguntaram, professor, e aí eu posso mandar antes que se eu acabei? Pode, não tem problema. Eu só vou verificar lá
exatamente todas as turmas que eu mandei atividade no dia 12. Chegar lá dia 12, eu cancelo. Se algum e-mail que vier, eu já vou mandar automaticamente pro lixo, para a lixeira lá da página. Porque vocês estão tendo uma semana. Vocês viram que ontem eu deixei uma aula específica para tirar dúvida. Muitos tiraram, parabéns, né? Dos que tiraram, outros não tiveram dúvidas. Então, vamos nessa e vamos aprender, vamos estudar, se preparar para quando a gente voltar às aulas pessoalmente, tá certo? Vamos lá continuar a aula. Eu agora vou continuar com os encontros, agora não mais consonantais, e sim encontros vocálicos. Gente, o que seria um encontro vocálico? Se o encontro consonantal, o nome já diz, ó, encontro consonantal, de consoantes. Encontros vocálicos, encontros de vogais, né? Então, seria o quê? Uma sequência de fonemas vocálicos, de sons vocálicos, porque quando a gente fala em fonemas, estamos falando de sons. Então, uma sequência de sons na mesma sílaba ou em sílabas separadas, que é aí que vai estar a diferença. Há 3 espécies: o ditongo, o tritongo e o hiato. Vamos começar com o ditongo. O ditongo, o que seria ditongo, Fábio? Lembrando que esse assunto também já foi lá dado no 4º ano, 5º ano, acredito eu, né? Então a gente aqui está fazendo o quê? Uma revisão, aprofundando mais, beleza? Então, o que seria o ditongo? É a sequência de uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa. O que é vice-versa? Ou ao contrário, semivogal e vogal, ou em uma sílaba vai estar primeiro a vogal e depois a semivogal, na mesma sílaba, de acordo com a posição e a sonoridade dos fonemas. Pode ser crescente e decrescente. Gente, tem aqui, ó, de acordo com a posição e a sonoridade dos fonemas. E tem que ser aonde? Na mesma sílaba. Aí você faz: ô Fábio, cá em cima você disse que os encontros vocálicos tem na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Calma, vamos gerir aí o que foi que eu falei. O ditongo, lembre-se que são 3, hein? Ditongo, tritongo e hiato. O ditongo, para ser ditongo, para eu classificar aquele som ali de ditongo, tem que estar onde, gente? Na mesma sílaba. E a mesma sílaba ela tem que estar formada como? Qual é a característica desse ditongo? Ele tem que ter uma semivogal e vogal, ou uma vogal primeiro e depois semivogal. A gente vai ver aqui qual é a diferença ou o que faz essa troca. Eu sempre brinco que temos a parte crescente e a parte decrescente do ditongo. O que seria um ditongo crescente? O nome já diz, ó, crescente, que cresce. Se eu pegar uma tabela, né, uma régua de 0 a 10, 0 é o menor, 10 é o maior. Então ele sai do ponto 0 e vai até o 10, né? Então ele começa com 0, pequeno, fraco, e ele vai até o 10, que vai ser grande e forte. Então ele está crescendo. Se ele está crescendo, eu transformar isso aqui para o que nós estamos falando, quem é mais forte, a vogal ou a semivogal? E aí, quem pode aí já imaginar? Então, a vogal é mais forte, a semivogal é mais fraca. Por que, Fábio? Mais forte, mais fraca? Vamos pronunciar essa palavra aqui? Glória. Glória. Fazemos a separação de sílaba e quando fazemos a separação de sílabas, encontramos aqui um encontro vocálico. Quando eu tenho esse encontro vocálico, eu tenho que analisar se ele é ditongo, se ele é tritongo ou se ele é hiato. Para ser ditongo, tem que ter 2. O nome já diz, né? Ditongo, tem que ter 2. 2 o que, Fábio? 2 encontros vocálicos, que estão entre vogal e semivogal. Se a gente esqueceu, não está ainda
encaixando os assuntos, volta lá nos vídeos anteriores que eu falei de vogal, semivogal, para vocês se situarem. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Quem são as semivogais? Tirando o A, vai ficar E, I, O, U. Então a semivogal não tem a letra A. Já fica até fácil para vocês na hora de identificar, porque se você encontra, como tem aqui em Glória, né? Se aqui você encontra o encontro vocálico e você sabe que o A sempre vai ser vogal, significa que a outra letra vai ser o que, gente? Uma semivogal, né? Então, pode ser semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Se eu pego aqui e olho Glória, né? Se eu pego isso aqui, Glória, Glória. Eu tenho aqui o I e o A. Quem eu pronuncio com mais intensidade é o I ou o A, gente? Glória, Glória. Eu sempre dou uma dica, né? E às vezes o professor do primário também dá, né? Do fundinho dá, que é assim, fale aquela palavra como se estivesse chamando ela fosse uma pessoa e ela estivesse longe. E aí ela tá lá uns 10 metros de você, gente na frente, e aí você quer chamar a atenção dela. Se eu chamo essa pessoa aqui, Glória, 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 eu pronuncio mais o I ou o A? Ria, Ria, Glória. Qual é a mais forte? O I ou o A? Automaticamente na minha cabeça, na cabeça de vocês, você já tem que pensar, ó, Fábio, o A você já me disse que é vogal, então ela que é forte. Quando tá aqui o A no meio, eu já posso dizer, não, isso aqui é vogal. Então, o A é o mais forte. Consequentemente, a outra letra, o I, vai ser uma semivogal mais fraca. Então, eu falo, quando eu pronuncio, a pronúncia do I vai ser praticamente uma junção bem rápida para eu ir para o A. Glória, Ria, Ria, ó, Ria. O I quase não sai, ele sai juntinho do A para o A ficar mais forte. Certo? Toda palavra que tiver isso aí, né, um encontro vocálico, a gente vai fazer esse testezinho para saber quem é a vogal e quem é a semivogal. E neste caso, começando com a semivogal e depois vindo uma vogal, eu estou começando de uma coisa mais fraca e estou indo para uma coisa mais forte. Então eu estou fazendo um percurso crescente. Ó. Eu vou do pequeno ao grande, eu vou do fraco ao forte. Vou pegar outra palavra aqui, sério. Sério, eu tenho 2 sílabas. Na segunda sílaba eu tenho um encontro vocálico do I e do O. Sério, sério. E aí, Fábio, os dois podem ser aí, no caso o I e o O. Pode ser vogal e semivogal. Como é que eu faço? Lembra que eu disse? Chama ela como estivesse longe e tenta avaliar se você está vendo o I mais forte ou o O mais forte nessa pronúncia. Sério, Rio, 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 Rio. Você vê que o I praticamente vai só mesmo acompanhando. Ah, Fábio, eu acho que é o I. Olha, se vocês estão achando que é o I, ou algumas pessoas estão achando que é o I, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se for o I forte, eu teria que pronunciar assim, ó, sério, sério. Se o I é vogal, e quando for vogal, a gente tem que pronunciar corretamente a vogal. Sério. E a gente não pronuncia sério.
a gente pronuncia sério, sério. Então, a gente pronuncia muito mais o O do que o I. Então, a gente sai aqui do I semivogal, e a pronúncia mais fraca, para uma pronúncia mais forte, que é o O, sério. Eu vou aqui agora para a primeira palavra, série, ó, série. Eu me estendo mais falando a letra I ou a letra E? Neste caso, E, né? Série, depende da nossa região em que nós moramos, né? Se é no norte, se é no sul, no centro-oeste, a gente tem uma variação aí linguística sobre a pronúncia, né? Mas não sobre a tonicidade da palavra, sobre o que é realmente vogal, o que não é realmente, o que é realmente semivogal. Isso aí não muda, beleza? Então vamos lá. Série E. Eu pronuncio nesse encontro vocálico aqui entre I e E, o I mais ou E. Série E. Eu pronuncio mais o E. Série E. Tá? Neste caso, chamamos de crescente. Por quê? Porque eu estou saindo da semivogal para vogal. E aí vamos para o segundo ponto do ditongo, que pode ser ditongo crescente ou ditongo decrescente. Eu pego a palavra leite. Leite, leite. Eu tenho um encontro vocálico, o E e o I, mas quando eu vou ver esse encontro vocálico, quem seria a vogal, quem seria a semivogal? Leite, leite. Eu pronunciei mais forte aí o E ou o I? E aí, gente? Pensem um pouquinho. Leite. Vamos lá? O E eu pronuncio muito mais forte, ó. Leite. Lá no finalzinho da minha pronúncia eu jogo o I, ó. Leite. Então o E, ele é pronunciado com muito mais força, né? Ele é pronunciado com bem vigor. Então a gente está vendo aí que a vogal vem primeiro e depois o I como semivogal. E quando você começa com o forte e desce para o fraco, significa que você está descendo tipo uma ladeira. Ó, se você está descendo uma ladeira, você está começando lá forte, vai enfraquecendo, vai diminuindo. Então significa que eu estou decrescente. E quando o ditongo, que é um encontro vocálico na mesma sílaba de duas letras, estiver com a vogal primeiro e depois a semivogal, chamamos de decrescente. Tem aqui a semivogal e depois a vogal. Certo? Vamos aqui, alto. Alto. Alto fica fácil. Fica não? Lembra da dica? A sempre vai ser vogal. Temos o encontro vocálico A, U, onde o A é vogal, consequentemente o U é o que? Semivogal. Ok? Alguma dúvida em relação ao que a gente está falando? Se tiver, aonde é que a gente tem que tirar essa dúvida? Lá no WhatsApp, no grupo da turma, né? Professor, não entendi aquela parte, pode repetir, pode fazer. E sempre, gente, não entendeu aqui, se eu não estiver no momento, você estiver estudando de noite, ou um horário que a gente não esteja online, vocês o que? Repetem, vejam o vídeo novamente, procuram na gramática, procuram na internet, em sites de gramática online, e se mesmo assim ainda continuar, faz a anotação e aí manda um WhatsApp pra gente que a gente tenta responder, tenta tirar as dúvidas como necessário. Tá? Então voltando aqui a palavra alto, a gente começa com a vogal como tem aqui, ó, e depois a semivogal. Temos a palavra boi. Boi, ó. Boi, boi, boi. Eu pronuncio mais o que? O O ou o I? Quem é mais forte? Quem fica mais nítido aí nessa pronúncia?
Pensa um pouquinho. Então, para mim, fica o O. Ó, boi. O I vem lá no finalzinho dessa pronúncia. Se eu pronunciasse ao contrário, ficaria boi, boi. Quer dizer, não é essa a pronúncia, né? O animal se chama boi. Então, o O vem mais forte, o I mais fraco. Então, consequentemente, o O sendo forte, começa com forte, termina com fraco, chama-se ditongo decrescente. Beleza? Vamos passar aqui para um próximo slide, ver o que temos. Temos agora a segunda parte da classificação, que temos o tritongo e temos aqui o hiato. O que seria tritongo? Gente, se ditongo são 2, tritongo são 3. E o que são 3? Sequência de semivogal, vogal e vem uma outra semivogal. Então são uma sequência de 3 letras na mesma sílaba. Você pega a palavra, quando você faz a separação da sílaba daquela palavra, o encontro vocálico ele tem que permanecer na mesma sílaba com 3 letras. E aí tem essa sequência, tá? Essa sequência não muda. Não vem vogal primeiro, depois semivogal e semivogal. Não vem vogal e depois semivogal, semivogal. A sequência é essa aí. É uma ordem obrigatória do tritongo. Semivogal, vogal e aí outra semivogal. Vamos para as palavras aqui para a gente ver. Paraguai. Ó, Paraguai. Eu consigo falar todas as 3 letras vogal e semivogal. Paraguai, guai, é o G-U-A-I, guai. Quando eu consigo pronunciar, isso aqui não é um dígrafo. Isso aqui é um tritongo. Que a gente na palavra queijo. Queijo tem as letras Q, U, E. U, E. I, ó. Q, U, E, I. Queijo. Mas eu não pronuncio U, então eu não posso dizer que esta palavra é um tritongo. Ela é um dígrafo e tem aí um ditongo. Escreva aí, faz favor, gente. Pega um pedaço de papel, quem está aí com caneta, escreva aí a palavra queijo, para vocês visualizarem o que eu estou falando. Façam aí a separação de sílaba, por favor. Posso falar? Faz essa separação aí, escreve no papelzinho, no caderno de vocês, a palavra queijo, para a gente fazer uma comparação aqui com Paraguai. A palavra queijo, escreveram? Pronto, aí, vamos lá. A palavra queijo, eu pronuncio o som do U? Pronuncia aí pra gente. Queijo. Eu pronuncio o som do U? Eu não pronuncio o som do U. Eu pronuncio que, o E e o I. Queijo. Então aí eu não tenho um tritongo, apesar de ter 3 letras na mesma sílaba, mas eu não pronuncio 3 sons, eu pronuncio 2 sons. Por quê? Porque o QU é um dígrafo. Eu junto ele e pronuncio um som. O EI, que é o queijo, o EI, aí sim é um encontro vocálico, onde não é tritongo, é um ditongo. Certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, se está estudando, pega as palavras aí, que tem a palavra quero, né? Palavra quero, você não pronuncia o U, você pronuncia só o E. Então aí não é nem ditongo, aí simplesmente vai ter o quê? Um dígrafo, sem ser encontro vocálico, porque na realidade a gente não tem 2 sons de vogais, a gente tem um som, o E. Quero, mas a gente sabe que tem um U aí. Então voltando aqui para a palavra Paraguai, o Paraguai, eu utilizo o som do U, eu utilizo o som do A, eu utilizo o som do I. Paraguai.
guai. Ó, guai. Essa pronúncia, gente, qual é das 3 letras que eu pronuncio mais e com maior intensidade? Aqui fica fácil porque temos o A. E o A sabemos que sempre vai ser vogal quando ela estiver junto de outra letra para saber se ela é vogal ou semivogal. No encontro vocálico, o A sempre vai ser vogal. Então fica fácil. Se o A é vogal, o que tem depois e o que tem antes vai ser o quê? Ó como está lá. Semivogal, semivogal. Então o U vai ser semivogal e o I vai ser também semivogal. E se a gente for confirmar, é quando a gente faz a pronúncia, ó, Paraguai. Eu nem utilizo muito U e nem utilizo muito I. Porque essa pronúncia eu utilizo muito o A nessa sílaba, ó. Paraguai. Parece que o U nem existe, ó. Guai. E aí já vou pro I lá no finalzinho, bem pequenininho, uma pronúncia bem, o tempo bem pequeno dele da pronúncia do I. Então significa que o U e o I nessa palavra aqui é um tritongo, porque também estamos falando de encontro vocálico juntos de 3 letras. Peguei a palavra aqui outra, averiguei, ó, averiguei. Quando fizemos aqui a separação de sílaba, vamos encontrar uma junção aqui de 3 letras, que pode ser vogal, semivogal, vogal com vogal, mas para ser tritongo precisa ter o quê? Semivogal, vogal e outra semivogal. Então, se pegamos aqui, averiguei, guei. Parece que eu nem pronuncio o U e o I, gente. É mais o E, averiguei, guei. Então, se o E aqui é vogal, que é o que mais pronunciamos, e as outras duas vão ser o quê? Semivogais. Consequentemente, tritongo. Temos aqui o saguão. Saguão é fácil. Tem um A aqui, vocês já vão direto, ó. Azinho é vogal, o O vai ser então uma semivogal, o U vai ser uma semivogal, estão tudo na mesma sílaba, estão tudo na mesma sílaba. Então chamamos de tritongo. Peguei aqui enxaguei, ó, enxaguei igual averiguei, enxaguei, averiguei, no mesmo sentido. Eu quase não utilizo o U e o I, eu forço mais o E, averiguei. É o E que eu estendo na minha pronúncia, significando que o E aqui do meio é uma vogal. Eu confirmo que o U eu pronuncio mais bem fraquinho, eu confirmo que o I eu pronuncio mais bem fraquinho, significando que essa sequência vai me dar uma classificação de tritongo. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Tendo alguma dúvida, fala com a gente lá no WhatsApp, tira essa dúvida, que a gente não pode ficar com essas dúvidas acumuladas há tanto tempo, hein? Então, por isso que eu estou dando bem vagarosamente os assuntos para que dê tempo a vocês assimilarem, estudarem, tirarem essas dúvidas, tá certo? Vamos lá agora para mais uma classificação, que é o hiato. O encontro vocálico. Quando é que eu digo que ele é hiato? Caracteriza-se pela sequência de 2 vogais. Olha que interessante. No ditongo, na mesma sílaba tem que ter vogal e semivogal. No tritongo, na mesma sílaba tem que ter a sequência de semivogal, vogal e outra semivogal. E o hiato? No hiato, a sequência de 2 vogais, porém pronunciadas em sílabas separadas. Eu pego aqui o exemplo da palavra raiz. Raiz tem um encontro vocálico. O A e o I tem um encontro vocálico. Mas quando eu faço a separação desta sílaba, quando eu faço a separação silábica da palavra, essa junção aí, elas se separam, elas não ficam na mesma sílaba, significando que cada uma delas tem força.
Então eu pronuncio tanto o A quanto o I na mesma intensidade, ó. Raiz. Raiz. Então eu pronuncio tanto o I quanto o A com a mesma potência de pronúncia, significando duas vogais, consequentemente não podendo ficar na mesma sílaba, porque não existe nenhuma separação de sílaba. Quando você estiver fazendo lá uma separação de sílaba, começar a escrever, chegar no final da linha, tiver que separar aquela sílaba para continuar embaixo, lembrem-se, se tiver um encontro vocálico, essas letras têm que estar em sílabas separadas, porque estamos falando aqui, ó, do hiato. Por isso que elas se separam, porque ela tem uma classificação. Eu pego a palavra saúde. Temos o encontro vocálico, o A e o U. Mas quando a gente vai fazer a separação da sílaba saúde, o que é que acontece? Reparem, saúde. Eu pronuncio o A, porque é vogal, a gente sempre pronuncia, mas o U também vai ser pronunciado. Ó, saúde. E ele vai ser pronunciado sozinho, então ele tem que ser vogal. E por ele ter que ser vogal, ele não pode estar junto do A, ele tem que ficar em sílabas separadas. Beleza? Temos aqui poeta. Poeta saiu aqui meio estranho, viu, gente? Mas aqui é poeta. O poeta tem um encontro vocálico de O com o E, mas quando a gente faz a separação dessa sílaba, o O fica de um lado, o E fica do outro. Fica em sílabas separadas. E quando fica em sílabas separadas, esse encontro vocálico chamamos de hiato. Alguma dúvida? Gente, espero que vocês tenham entendido o que a gente estudou aqui hoje, né? Sempre anotando as dúvidas, quando vocês estiverem revendo a videoaula, vocês vão anotando, pede para o pai, para a mãe, ou você mesmo vai anotando aí, e aí a gente vai tirando isso lá no WhatsApp por enquanto, certo? Espero que vocês estejam se cuidando, não estejam saindo, se tiver que sair só quando necessário, usa máscara, lava as mãos, para ninguém ficar contaminado, tá certo? Espero que tenham gostado dessas aulas, tenham um bom estudo, né? E até a próxima. Beijos e queijos para todos. Tchau, tchau.